Muito bem-vindos, eu sou o Arley. Vamos para mais uma live aqui da nossa sequência, onde a gente está construindo aqui um projeto do zero, que é o projeto Skill Hub, no qual a gente vai estar criando ali toda uma estrutura de forma profissional de um aplicativo, né, de um sistema completo, onde a gente tem back-end com Spring Boot, utilizando ali parte de Spring Security, ou seja, toda a estrutura de segurança. A gente está utilizando ali um mobile, utilizando Flutter, banco de dados PostgreSQL, toda essa estrutura. E hoje é a nossa terceira live. Para quem não viu as demais, né, a gente teve ali uma live sobre a parte de criando o projeto, a gente explicou ali a estrutura do projeto, como é que a gente cria, fizemos na segunda live a parte de segurança, configuramos JWT Token, Refresh Token, carregando ali dados do nosso Application Properties. A gente viu ali consultas de banco de dados utilizando o JPA, utilizando ali, por exemplo, o padrão JPA, no qual eu faço consultas utilizando a estrutura oferecida pelo próprio JPA sem SQL Queries. A gente já viu também lives anteriores sobre queries, sobre consultas. E hoje a gente vai dar início aqui na parte do mobile, né, a nossa parte do aplicativo. E a gente vai começar aqui com a tela de login, criando nossas telas de login, nossa tela de criar conta e já integrar ali com o nosso back-end. E aí, dessa maneira a gente vai terminar a nossa primeira etapa do nosso aplicativo, no qual a gente já vai estar ali permitindo o usuário criar uma conta e também vai fazer login, recebendo ali na sua resposta do login o seu token, ou seja, o Access Token e o Refresh Token. Além disso, a gente já vai estar vendo aqui como criar essa parte do service, a estrutura ali de widgets personalizados, como é o caso de um text field, e é isso. A nossa API, o back-end, ele já está disponível no repositório lá do Git, e também o link já está aqui na descrição desta live e das lives anteriores também. Então você já pode ver ali a parte ali do código-fonte da nossa API. Ao longo do curso, obviamente, que a gente vai estar voltando em alguns pontos para fazer algumas melhorias pontuais, em alguns pontos ali que a gente achar que a gente precisa, melhorias ali, por exemplo, a utilização de DTOs que a gente vai precisar. Enfim, toda essa parte ali a gente vai estar, obviamente, sempre voltando ali no back-end, que a ideia realmente é fazer algo que, até mesmo sendo ao vivo, a gente traz um pouco da realidade de como que é o desenvolvimento na vida real, onde você tem ali, por exemplo, encontra ali alguns probleminhas. Eu esqueci de, por exemplo, adicionar uma anotação X, aí vai retornar o erro ali, você precisa entender o que está acontecendo, vai ver como é que identifica o que é o problema para você corrigir. Então, enfim, a ideia de ser ao vivo é justamente para que você possa tirar dúvidas e entender ali como é que funciona o fluxo do mundo real. E aí você vai ver os erros que acontecem por padrão, como é que você lida com alguns problemas, por exemplo, habilitar lá o debug, né, rodar como debug, colocar breakpoints, por exemplo, para identificar ali um determinado problema. E aí, galera, dessa maneira a gente vai só dar uma repassada aqui básica naquilo que a gente tem funcionando da nossa API, né? E aí a gente já vai criar o nosso projeto Flutter e fazer a criação das nossas telas de login. A parte aqui também do mobile, vou deixar o chat aqui aberto, né? A parte do mobile ela vai estar disponível também muito em breve já também no GitHub. Claro que eu quero criar o projeto inteiro junto com vocês, então por isso que ainda não joguei lá no GitHub e deixei o link aqui. Então a gente vai estar fazendo essa criação de forma ao vivo, enfrentar erros e resolver juntos. Podem interagir aqui no chat. Essa live ela vai ficar disponível, ela está organizada em uma playlist de curso, né? Então tem uma espécie de curso ali com uma playlistzinha que é justamente essa parte do criando o projeto Skill Hub, que é o nosso marketplace de serviços, onde os usuários eles vão poder entrar, se cadastrar no aplicativo, fazer aquela parte ali de oferecer um determinado serviço, outras pessoas podem solicitar aquele serviço e no final avaliar aquele serviço lá que foi prestado por um usuário, né? Por um outro usuário. Então é como se fosse realmente um marketplace ali de serviço onde você oferece ali as suas habilidades e você cobra por elas. Além disso, a gente vai estar deixando ela disponível na nossa playlist para que você possa tirar dúvidas caso esteja assistindo em um ponto no futuro, em um momento no futuro, pode deixar pergunta, pode fazer questionamentos que eu estarei respondendo a todos, tá, galera? E aqui no chat também, quem for entrando ao vivo pode estar tirando dúvidas, não tem problema, pode questionar, a gente vai falar, conversar junto, tirar dúvidas, se tiver algum ponto ali também a sugestão, algo de melhoria, pode estar acionando também. Além disso, só para informar
informar também, tem o servidor do Discord que a gente está fazendo ali aos poucos estamos ali, já vai ser disponibilizado aqui por mim, né, as mais informações. Você pode também tirar dúvidas por lá nos nossos canais, lá no canal do canal, nessa parte da TechDev, né, lá no Discord. E aí a gente vai agora para o nosso conteúdo de hoje, que é a nossa parte de Flutter. Então eu vou compartilhar aqui a tela e a gente já começa com essa parte aqui de uma espécie de overview rápido ali do que nós temos já da nossa API. Então, galera, a gente vai começar aqui. Deixa eu subir aqui o nosso projetinho, vamos ver como é que tá a situação aqui, ó. Vamos lá. O nosso projeto já está no GitHub, o link já está aqui na parte da sala, tá? Quer dizer, na parte da descrição da live anterior também. Deixa eu abrir aqui uma telinha para a gente abrir o Swagger. Deixa eu puxar aqui uma tela do meu navegador. Vamos abrir aqui o nosso Swagger. Vamos abrir aqui, ó. Nós temos aqui já o nosso localhost. Vamos aqui. E aqui, ó, no nosso localhost, o Swagger já está abrindo aqui. Eu só adicionei aqui já, pessoal, nos serviços, eu adicionei alguns serviços. Deixa eu até ver se eu adicionei direto na tabela. Eu nem testei aqui, vamos ver aqui, ó. Eu não tenho permissão de acesso, né? Então, como eu não tenho mais permissão de acesso, eu vou receber um forbidden aqui, né? Então, como é que a gente agora vai fazer isso, né? Opa, boa noite! É isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó, no nosso Swagger, a gente não está conseguindo acessar nada. Por quê? Porque a gente tem o bloqueio aqui da nossa parte de segurança. Porém, ontem a gente habilitou diretamente a parte do nosso... após o login, a gente adicionou aqui também uma configuração no nosso Swagger que permite eu fazer uma autenticação diretamente aqui, ó. Então eu posso autenticar diretamente aqui e eu vou ter acesso para fazer essas consultas. Então, como é que eu faço para habilitar isso? Quer dizer, para mim fazer isso, eu posso vir aqui no nosso Alf, que a gente criou, que já é o nosso login, ó. Vamos aqui no nosso login. Vou aqui dar um try out, ele vai permitir a gente já fazer a alteração que a gente... Quer dizer, fazer o login que a gente precisa. Ontem, se eu não me engano, eu criei um e-mail chamado de maria@gmail.com. Com a senha 123, eu acho que era isso, que a gente tinha criado aquele base lá, 123, a gente pode criar um outro ali, né? Então, ó, eu estou dentro aqui, ó, de login. Vamos execute aqui, vamos no execute. Vamos ver que o login foi efetuado, ó, retornou um 200, ok. Vamos copiar aqui o nosso refresh token. Desculpa, o nosso token, o refresh token, a gente usa apenas para fazer atualizar o nosso token. O nosso token hoje ele está com uma validade ali de 15 minutos, então a partir de 15 minutos ele vai ser encerrado. E aqui, ó, a gente vem aqui agora no nosso Swagger, vamos aqui no topo do Swagger, deixa eu tirar o zoom um pouquinho. Vamos aqui em Authorization, e aí aqui no nosso Authorization aqui, ó, a gente vem aqui e cola o nosso token. Vamos aqui em Authorize, Close. E agora, quando eu fizer uma requisição, é para ele funcionar. E agora ele funcionou. Ó, trouxe aqui um 200, ok. E agora eu consigo trazer na listagem aqui agora todos os nossos... a lista de serviços que eu já cadastrei para deixar fixa aqui na nossa base de dados. Deixa eu só pegar aqui o link rapidinho de novo. Vou mandar aqui. Beleza. Tá, beleza, galera. Então, vamos agora para criar nossa tela de login, vamos criar o nosso aplicativo, o nosso sistema mobile. Ó, temos aqui já o nosso método, nós temos também o register aqui. Poderia até apagar o usuário, eu criei um usuário lá com o meu nome, mas a gente não vai conseguir fazer login nele, que a gente não configurou a senha nas nossas lives anteriores, né? Eu não postei ali os dados da live, né? Vamos lá. Como a live vai ficar gravada, você pode estar tirando dúvida a qualquer momento posteriormente aqui nos comentários, tá, pessoal? Então, aqui, galera, a gente vai criar o nosso aplicativo. Vou abrir aqui agora o nosso Android Studio, onde a gente vai permitir a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu puxar a telinha aqui. Ó, aqui na nossa telinha, a gente vem aqui, ó, vamos criar aqui, ó, um New Flutter Project. E aqui no New Flutter Project, a gente vai selecionar qual é a versão do Flutter que a gente vai utilizar. Ó, porque ele sempre está criando uma telinha no segundo
na minha segunda monitor ali. Então aqui, ó, eu vou escolher... Opa, deixa eu tirar aqui, que ele maximizou a tela. Deixa eu só fechar isso aqui. Tudo bem, vou maximizar isso aqui, ó. Como eu estou com o Flutter configurado no meu projeto, quando eu selecionar o Flutter aqui, ó, eu posso vir aqui direto, ó, e selecionar. No seu caso, provavelmente ele já vai estar selecionado aqui, ó, a versão que você quer utilizar do Flutter, ou seja, as versões configuradas que você já tem. Só que aqui, ó, eu posso vir por aqui também e pegar a versão do Flutter que eu quero, tá? Então aqui, ó, eu já tenho uma versão do Flutter aqui dentro do meu, a versão 3.3.5. Vou selecionar ele aqui, vamos dar aqui um Next. Quando eu avançar aqui, ele vai permitir eu... New Project, pronto, agora sim, ó, o Flutter já está selecionado, vou clicar em Next, eu cliquei 2 vezes, ele acabou avançando demais. Aqui a gente vai adicionar aqui, ó, o nome aqui do nosso projeto, e a gente vai informar também quais são as plataformas que a gente vai estar disponibilizando. Se a gente vai disponibilizar, por exemplo, para iOS, para a parte do Linux, Windows, macOS, né? Então aqui, ó, o nome do nome dele já está aqui, eu vou só trocar... já está apontando para o Git, deixa eu só trocar minha pastinha aqui, eu quero colocar na mesma pastinha que a gente está usando do nosso projeto da API, para que a gente possa fazer, subir ele para o Git ficar controlando corretamente, né? Então, ó, vamos só vou colocar o nome aqui do nosso projeto, Project Name, vamos aqui, ó, é o nosso projetinho Skill Hub App agora, Skill Hub. A gente tinha criado o Skill Hub API, agora é o Skill Hub App. E aí aqui a gente vai escolher apenas aqui, ó, não vou deixar sem descrição por enquanto. O nosso pacote aqui a gente pode colocar a organização da mesma maneira que tem no outro lá, ó. Vamos deixar a organização da mesma maneira. Aqui já vem o nome dele. A gente vai deixar a base como Kotlin. Eu tenho a opção de escolher aqui a parte do Java. Só que a parte do Java a gente pode deixar... quer dizer, pode deixar ele gerar no Kotlin, que é o padrão mais utilizado hoje no mercado, a parte do Kotlin para mobile. No final das contas ele vai transformar da mesma maneira, né? E aí a gente pode escolher aqui, ó, dentre as versões que a gente quer desenvolver. Lembrando que isso daqui eu posso fazer depois. Então, para diminuir a quantidade de pastas, vamos deixar aqui apenas Android, iOS e Web por enquanto. Então depois a gente só vem aqui lá no final do curso, a gente só habilita isso aqui de volta, que a gente consegue, por exemplo, compilar para Windows, compilar para Linux, para macOS, todas as outras a gente vai conseguir fazer ele normalmente, tá? Ó, então aqui, ó, deixamos o Kotlin, a gente vai adicionar apenas Android, iOS e Web, ou seja, a gente poder rodar no navegador tranquilamente. Então vamos aqui dar um Create agora. Só um cuidado, o projeto Flutter, por conta do padrão Dart, né, que eu utilizo o Dart, os projetos você não pode utilizar semelhante ali o Java, você tem que utilizar, no caso é o underline aqui, ó, você não pode utilizar o hífenzinho, ele identifica como um nome de projeto não válido. Então agora a gente pode clicar aqui no Create, e aí, ó, ele está processando, só que ele carregou lá na outra tela, deixa eu puxar para cá agora, ó, e agora nós já temos aqui agora, ó, o nosso projeto aqui. Então, o objetivo é a gente está montando a nossa tela de login, então é isso que a gente já vai começar por essa parte. Observe, deixa eu só... Ó, ele já fez ali, ó. Vamos dar aqui um pub-get. Possivelmente vai acontecer por conta da minha IDE, um probleminha que a gente teve no passado em uma outra live sobre a questão de SDK e etc. Vamos executar aqui, a gente já vê, né? Vamos rodar aqui um emulador. Então eu posso vir aqui nos running devices aqui, ó, do lado. Posso ir aqui no running device. E aqui eu vejo aqui, ó, no adicionar, eu já tenho aqui um Pixel, que é um smartphone aí que é aquele formato lá do Google, né, que o próprio Google oferece, que é meio que um emulador ali de um celular, um smartphone da Google, que é o Pixel, famoso Pixel, né? Aqui já tinha um aplicativo rodando, a gente precisa fechar ele, que era o da última live que a gente fez lá da semana anterior, né, que a gente montou esse aplicativozinho aqui com essas listagens e tal. Então, vamos esperar só ele subir aqui para a gente poder limpar ele ali. Aqui demora um pouquinho para aparecer, mas é só a gente vir aqui dar um refresh. Só aguardar aqui. Ele já trouxe agora aqui, ó, o Pixel. Eu já posso dar um play. Deixa eu só ver se ele ainda está travado aqui. Eu vou tentar rodar ele e ver se ele consegue destravar ele ali direto. Por conta do emulador, né? Ó, vamos ver se ele vai conseguir fazer o build.
Aqui dentro do meu computador, eu fiz instalações, mais de uma instalação do Android, do SDK do Android. Então, o que aconteceu, basicamente estava acontecendo na live anterior sobre Flutter, era relacionado aqui a compatibilidade do SDK, porque ele estava apontando para um local diferente da que eu estava, o que eu estou usando, né? Para corrigir esse problema, a gente vem aqui, deixa eu só minimizar, tirar essa telinha daqui por enquanto. Vamos parar ele aqui. Primeiro vamos rodar um pubget aqui no nosso, no nosso PubSpec-YAML. Vamos aqui dar um pubget para ele atualizar todas as dependências do próprio Flutter aqui. Aqui a gente pode vir aqui, existe um arquivo chamado de local.properties, aqui que faz parte do Android, lá na pastinha do Android. Como eu tenho múltiplas instalações, a minha ideia especificamente é porque eu estou utilizando o Android Studio, porém a minha versão do IntelliJ, que é feito também basicamente o mesmo modelo, utiliza o compartilho das mesmas configurações gerais quando se trata de configuração de SDK. Lá no meu IntelliJ eu também cheguei a configurar, há um tempo atrás, o Android para funcionar como se fosse um Android Studio. Então, com isso, ele baixou versões do SDK em outras pastas. Então, dessa maneira, a minha ideia aqui do meu Android Studio, ele está confundindo com algumas configurações e ele acaba não encontrando uma pastinha do SDK correta. Então, eu venho aqui dentro de Android, posso expandir aqui Android, tem um arquivozinho que é chamado de Local Properties, e aí eu vou só substituir esse carinha aqui, substituir ele ali, salvar ele aqui, eu vou dar um pubget de volta aqui. Na verdade eu posso rodar um clean, deixa eu só tentar ver se ele vai rodar direto já, né? Eu preciso... Deixa eu fazer o seguinte, vamos aqui logo, vamos abrir aqui um terminal. Vamos aqui abrir um terminal e digitar aqui, um Flutter clean. Ele vai limpar aqui todas as minhas as dependências que tem do projeto. Esperar ele fazer a limpeza aqui. Ele já concluiu. Agora eu vou voltar aqui no meu projeto. Vou abrir aqui o PubSpec-YAML novamente. Então, o PubSpec-YAML, só para mim já dar uma repassada, para quem não participou de nenhuma outra. Tá, vamos lá. Deixa eu dar um pubget aqui novamente. E a gente tentar rodar o projeto agora, ver se a gente vai conseguir rodar ele normalmente agora aqui, tá? Vamos ver o que acontece agora. Aqui ele já está selecionado o pixel novamente. Vamos dar um play aqui. Vamos ver o que acontece agora. Se ele vai conseguir achar ali já o... Ele ainda questionou aqui. Deixa eu só conferir aqui. O que ele está questionando. Ele só não está rodando no emulador. Deixa eu dar um cliente em volta. Dar só um pubget. Se ele não funcionar, a gente roda ele no navegador. Tivemos um pequeno impasse aqui ao tentar rodar um emulador do Android. E aí eu acabei de setar aqui o Java 17 nele. E vamos ver aqui se ele vai avançar. E aí, se não a gente utiliza o navegador, a gente utiliza ele para a gente avançar. Pubget. Vamos rodar aqui de novo agora, ver se ele consegue rodar no Pixel. Trocar aqui para o Pixel novamente. Se ele não rodar, a gente utiliza o navegador e a gente consegue também já manter o desenvolvimento normal. Não rodou. Vou voltar isso aqui. Vamos ao navegador e a gente avança aqui. E aí a gente resolve, na próxima live, a gente traz rodando no emulador. Com ele corrigido, tá? Para usar o emulador normalmente. Vamos trocar aqui então, vamos rodar ele aqui no Edge, por exemplo, tá? Então a gente só maximiza a telinha ali. Deixa eu dar um play aqui de volta. Vamos rodar ele aqui. Como a gente configurou para do formato web, então a gente consegue rodar tanto no Google Chrome, pro Windows, né? E também a gente consegue rodar no Chrome, como também o nosso sistema, como o nosso navegador, por ter o formato web ali. Então, dessa maneira a gente vai utilizar ele aqui. Ele abriu aqui na minha telinha. Vamos usar ele aqui. A gente utiliza ele, a gente modifica ele na sequência, tá? Então, temos aqui
A nossa estratégia é a gente estar montando aqui a nossa tela de login. Então vamos dar uma repassada rapidinha em como é que está funcionando o projeto. Quando eu rodei o projeto aqui, ó, na web, ele já trouxe para nós aqui, ó, o formato do... Ele traz no formato web, mas no celular ele vai ficar no mesmo padrão, tá? A diferença é que ele está esticado por conta da tela. Então ele traz por padrão um projeto base, que é o projeto base que o próprio Flutter já cria logo de cara. Ele é só um incrementador, onde a gente tem essas informações aqui, ó, sendo incrementadas. Então a gente vai explorar aqui o nosso projeto a partir de agora. Primeira coisa, deixa eu fechar esses arquivos aqui que a gente abriu. Ó, qual que é a estrutura do Flutter? Como é que o Flutter funciona? Quando a gente cria um projeto Flutter, ele cria uma classe main, e essa classe main, ela fica aqui, ó, dentro da nossa estrutura, tá dentro do lib. Deixa eu só tirar isso aqui, ó. Ó, como a gente escolheu para criar a nossa aplicação? A gente escolheu para gerar para Android, a gente escolheu também para iOS e a gente escolheu também para web. Por isso que criou uma pastinha também chamada de web aqui também. Se a gente tivesse criado, escolhido a parte Linux, a parte Windows e macOS, ele teria uma pastinha para cada um. Essas pastinhas que ele gera, por exemplo, para a parte web, Windows e Linux, a gente não modifica a princípio. Ele vai gerar toda a estrutura necessária para que a gente possa rodar o nosso projeto, tá? E aí, após rodar o nosso projeto, por exemplo, se eu quiser modificar alguma configuração em tempo de build para web ou build para Windows, aí sim eu faço alguma modificação. No nosso caso, a gente está rodando em um navegador, porque a gente tem a parte web e automaticamente ele roda o projeto aqui. Na estrutura de pastas, a gente mexe principalmente dentro de lib. Aqui dentro de lib é onde fica todas as nossas classes. O Flutter, ele é um framework, e esse framework ele utiliza o Dart, né? O Flutter, ele é mantido pelo Google, então assim como, por exemplo, você tem lá no NPM, você tem no NPM, por exemplo, que é o gerenciador de pacotes ali do Node. Aqui no Flutter nós temos o PubDev, tá? Ó, PubDev. O PubDev é a página onde você pega todas as dependências que você precisar e é a plataforma mantida, por quê? Mantida pela Google, tá? Então, é onde você tem o gerenciamento de dependências. Assim como o Java, por exemplo, tem lá o Maven, né? Que tem o Maven Repository. Então, todos os outros geralmente tem o seu pacote de... ali sua área onde tem da comunidade, você pode criar as dependências e expor ali. Então o PubDev é a comunidade aqui oficial do Flutter. E aí, aqui dentro do Flutter, ele utiliza a linguagem Dart. Quando a gente cria um projeto, ele gera um arquivo .dart, é o nosso arquivo main aqui a princípio. A gente faz pouquíssimas modificações aqui, o resto vai criar as nossas próprias páginas. Além disso, a gente mexe em alguns momentos aqui. Ele gerou uma pastinha... Tá, a gente não vai mexer nisso aqui não. Beleza. Então aqui, ó, a gente vai mexer aqui basicamente no PubSpec YAML. O que é o PubSpec YAML? Neste arquivo é como se fosse ali, por exemplo, um arquivo de configuração, como é, por exemplo, um package JSON no Angular, como é, por exemplo, um application properties no Java. A diferença aqui no Java muda um pouco, porque você tem application properties para configuração de variáveis, de configurações de conexão e etc. Mas tem o ponto onde tu coloca as dependências, então muda um pouquinho nesse sentido apenas. Mas aqui você tem configurações, por exemplo, de habilitação das assets, de onde é que você vai habilitar a pasta que vai ter as imagens do seu projeto. Você adiciona bibliotecas aqui, ó, in dependencies, que são as bibliotecas responsáveis aqui que serão compiladas e geradas aqui junto com o nosso artefato. Temos também a dev dependencies, que são as dependências que a gente utiliza aqui. A gente instala aqui apenas as dependências que a gente vai usar para desenvolvimento, como por exemplo as bibliotecas ali de teste, por exemplo, ou uma outra biblioteca que você quer, por exemplo, para formatar, ajudar aqui a desenvolvimento, enfim, as ferramentas que você precisa em tempo de desenvolvimento, da mesma maneira que acontece lá no Angular, por exemplo. Você tem bibliotecas ali de dev dependencies. Beleza, então, dessa maneira, a gente tem um overview básico aqui do que é cada pastinha. Android, a gente mexe algumas coisas do Android, principalmente quando a gente vai fazer deploy, porque a gente precisa configurar as chaves. O projeto Flutter, ele permite você compilar para múltiplas plataformas. Então, quando você vai compilar, por exemplo, para a Play Store tem suas políticas de privacidade, tem suas políticas que você precisa seguir para fazer um deploy. A mesma coisa a Apple Store. A Apple Store também tem sua política. Então, por isso que dentro
dentro da pastinha aqui do iOS, você vai precisar fazer alguma manipulação, vai fazer alterações quando você também for fazer o deploy lá na Play Store, tá? Então, a aplicação Flutter, ela é simples também de fazer um deploy na Play Store do Google. Não é... Claro, a Play Store, cada dia que passa, ela aumenta mais algum requisito outro relacionado lá à parte do preenchimento, toda a liberação base, mas quando se trata do projeto das configurações internas aqui, não são muitas, é muito semelhante. É basicamente a mesma que a gente faz quando a gente quer publicar uma aplicação feita em Kotlin ou uma aplicação feita ali, por exemplo, em Java Android, que você tem que configurar algumas chaves ali de segurança e nada mais do que isso. E beleza. Então, a gente vai mexer basicamente dentro da nossa lib, e aí dentro da nossa lib nós temos uma classe main. Essa classe main, ela já gerou aqui, ó, uma série de códigos, que é o padrão dele, que foi justamente isso aqui, ó, que corresponde aqui a nossa telinha aqui do projeto, que é como se fosse o projeto completo aqui. Então, a gente vai remover essa estrutura e vamos criar uma estrutura nossa própria estrutura que a gente precisa aqui para o nosso projeto. Dentro aqui da classe main, a gente mantém uma certa estrutura dele que permite a gente trabalhar com o material design, do material, que faz parte ali do material design, que a gente está acostumado a ouvir sobre isso, né? Ó, eu vou tirar esses comentários aqui todos, ó. Vamos tirar aqui todos esses comentários aqui. E aqui, ó, tudo isso aqui faz parte aqui, ó, do main. E aqui, ó, vamos só explicar aqui rapidinho como é que funciona o main aqui, ó. Ó, aqui dentro da classe main, que é a nossa ponto de entrada do nosso projeto, ele tem aqui, ó, o void main, e aqui ele tem aqui, ó, run app. Esse run app significa que vai rodar aqui o my app. Esse my app que a gente vai manter ele, ó, que vem até aqui, tá? E aí esse my app aqui, o que corresponde a ele? É uma classe stateless, e ele diz aqui, ó, que o my app aqui, ó, stand de stateless widget. O que é um widget? Um widget são todos os componentes aqui dentro do Flutter. Por exemplo, lá no HTML você tem ali vários componentes de hierarquias que você utiliza para agrupar eles ali, para alinhá-los, né? Aqui a gente tem isso, mas é um pouquinho diferente. Aqui eu tenho o componente raiz de tudo, é um widget. A gente chama todos os componentes visuais aqui dentro do Flutter, a gente chama de widgets. Um widget é como se fosse um componente ali que tem uma funcionalidade de exibir alguma informação, de fazer o controle de algo, e a gente vai explorar vários deles aqui. No nosso caso, a gente tem o termo aqui, ó, stateless, e nós temos o termo stateful. O que é o stateless? O stateless significa que é algo que não tem estado. Aquilo que foi carregado, ele não vai poder ser alterado. Eu não posso, por exemplo, alterar uma informação dinamicamente de acordo com uma determinada operação aqui em uma stateless. Então, para isso eu utilizo uma stateful, que a gente vai criar a partir de agora também nas nossas classes, tá? Aqui dentro da nossa classe main, a gente tem ali alguns pontos importantes. Aqui, ó, isso aqui é um construtor, tá? Ele criou aqui, ó, uma classe myApp, e ele tem aqui um construtor, e esse construtor, tá? Observe que tem um super e tem key aqui, ó, ele está dentro de chaves. O que estiver dentro de chaves aqui no Dart é algo não obrigatório. Então eu posso ter vários atributos aqui, por exemplo, ó, int A, não importa. E aí, ó, essa variável, essa implementação aqui significa que quando eu receber quando eu chamar essa classe, dar um new, criar uma instância dessa classe, eu preciso passar obrigatoriamente. Quando está dentro de chave, ele não é obrigatório. E aí, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que ter, por exemplo, ó, um annotator, um named parameter. Aí eu posso colocar aqui nome, sei lá, que aí pode ser uma string, alguma coisa, né? Então, quando eu quero string nome, por exemplo, eu tenho que colocar qual que é o nome do parâmetro. Por exemplo, se eu quero dizer que é um nome e eu passo aqui qual que é o tipo e etc, eu preciso obrigatoriamente dizer que é o nome. Por quê? Se ele não é obrigatório, isso acontece muito aqui dentro do Dart, né? Porque quando eu tenho um construtor, que esse construtor ele tem um atributo que não é obrigatório, eu preciso dizer qual que é o nome, porque eu tenho várias possibilidades. Então eu tenho que dizer qual é o parâmetro que eu estou passando. É os chamados de name parameters, ou seja, os parâmetros nomeados, tá? Isso em construtores funciona em métodos também. Você pode ter em métodos algumas situações ali de dados não obrigatórios. Quer dizer, principalmente em construtores que você vai ver esse uso, né? Dentro de uma widget, eu sempre tenho aqui, ó, o override de um build. Eu tenho um build, ou seja, aqui eu tenho esse método aqui, ó, é o método que
vem de dentro aqui de uma stateless widget, ou seja, da classe pi aqui, e também vem dentro de uma stateful também. Então o método build é o método que é executado toda vez que aquele objeto é criado, tá? Então é dentro do build que você tem que criar os seus componentes visuais que serão executados ao abrir aquela tela, por exemplo. Assim que a tela for construída, o que ele vai executar é o que está aqui dentro. E aí, dessa maneira, nós temos aqui alguns cenários aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um return aqui de Material App, é um widget importantíssimo para a gente, porque ele permite a gente trabalhar com a parte ali dos temas, dessa parte de cores, toda essa estrutura aqui. Eu tenho aqui um título, esse título no final das contas a gente não vai utilizar ele, tá? Mas ele fica aqui, a gente não precisa mexer nisso por enquanto. E aí, no final, ó, eu tenho aqui o tema, qual que é o tema do nosso projeto. Eu posso alterar isso daqui também para colocar outros tipos de temas aqui, tá? É semelhante ao que acontece, por exemplo, no Kotlin ou no Java para Android também, você tem toda essa estrutura. E aí, aqui no Home, o Home é como se fosse o conteúdo interno da nossa página. Se a gente associasse, de certa forma, a gente fizesse algum tipo de associação, a gente poderia dizer que aqui no Home é como se fosse o body do HTML. Então, aqui dentro vai ser renderizado o conteúdo propriamente dito, tá? E aí, aqui dentro, ó, ele está retornando, ó, uma const, ele está retornando essa my homepage aqui, que é essa classe aqui de baixo. Essa classe a gente vai descartá-la para que a gente crie nossas próprias classes. Essa classe de baixo, o que ela está fazendo é basicamente gerando toda a estruturazinha, ó, desses componentes internos aqui, ó, que tem aqui dizendo aqui qual que é o texto e tal, né? Aí, aqui, ó, tá vendo que tem um bannerzinho dizendo que tá no modo debug, tá? A gente pode tirar logo, a gente já pode começar removendo ele. Pra gente remover esse bannerzinho aqui dentro do próprio main, aqui na main mesmo, aqui embaixo, ó, embaixo do título aqui, ó. Eu posso tirar aqui, ó, ele tá dizendo que tem aqui, ó, que tem o debug banner ali, ó, o check de model banner aqui, o check de mode banner, que é do debug, né? Então a gente quer um false aqui, a gente vai tirar ele automaticamente, ó. Vamos botar um false aqui, salvar, salvei, ó, já sumiu o bannerzinho dali. Então a gente vai criar ali já sem deixar essa tag de banner aqui. Beleza, feito isso, a gente vai criar nossas próprias classes agora, nossas próprias pages, tá? Então, ó, eu vou apagar isso daqui, não preciso disso daqui. Ó, vou tirar todos esses carinhas aqui e a gente vai criar nossa própria página. Vamos estruturar aqui, ó, da seguinte maneira. Dentro de lib, que é onde tem nossa estrutura, vamos criar aqui, ó, um novo diretório, um new directory aqui, vamos chamar ele aqui, ó, de page, né? Pra gente ter o nosso diretório aqui de pages, ou poderia ser screen, vamos utilizar screen, que são as telas, né? Screen. Opa, screen, e aqui seriam nossas telas. E aqui dentro nós vamos criar a nossa tela de login, que é a nossa login page, tá? Então vamos criar aqui a nossa... para a gente criar aqui, a gente pode criar direto um file, mas aí eu tenho que usar o nome do file, colocar o ponto .dart, ou eu posso criar direto, ó, um Dart file. E aí o Dart file, por padrão, palavras compostas é com underline, tá, pessoal? E é minúsculo aqui o padrão de nome de arquivos. Então a gente teria assim, ó, login screen, ó, underline screen. Como eu escolhi a opção de new Dart file, automaticamente ele já vai adicionar para mim o ponto .dart. Então, ó, aqui do lado, ó, ele já criou aqui, ó, ponto .dart. Opa, aqui, ó, já criou aqui, ó, ponto .dart. Então, aqui vai ser a nossa página de login. Quando eu vou criar aqui a nossa classe, a gente já consegue criar das duas formas, uma stateless e uma stateful. A ideia já traz para nós aqui, ó, uma stateless e uma stateful, por exemplo. A stateless não guarda estado, então, tipo assim, eu não consigo fazer algumas modificações internas dentro da minha tela quando eu estiver fazendo o uso ali de componentes. E o stateful, ele permite a gente fazer tudo isso, tem todo esse controle de estado e tal. Então, a gente vai utilizar uma stateful. Quando eu vou criar uma stateful, ele já traz para mim aqui uma estrutura básica e já permite eu criar, dando um nome, login screen. Opa, login screen. E aqui, ó, quando eu faço isso, automaticamente, quer dizer, eu preciso obrigatoriamente importar o Material Dart, ó, import. Aí aqui, ó, material, e vem aqui, ó, do material.dart. Esse é obrigatório, porque todos os componentes utilizam os recursos aqui do Material Dart, tá? E aí, agora vamos entender como é que funciona uma classe stateful. Eu crio uma classe chamada de login page, ou melhor, login screen. Ela estende agora, ó, de stateful widget. O stateful widget, ela obriga eu implementar algumas coisinhas. Então, ó, ela na verdade, é uma abstract class, ou seja, é uma classe abstrata
substrata que também já herda de widgets, né? Ou seja, que são aquela estrutura lá dos componentes que eu falei, né? Tudo é um componente aqui quando se trata de algo visual. E aí, quando eu faço isso, obrigatoriamente, ó, eu sou obrigado a criar aqui, ó, esse método aqui, ó, chamado de create. E esse create, ele é um state, que é um state do tipo genérico que eu preciso passar qual que é o tipo, que é justamente a própria classe que eu estou criando. E aí esse método create, ele vai rodar uma outra classe, que vai ser essa classe aqui, ó, privada. Quando eu quero criar métodos privados aqui no Flutter, ou melhor, que faz parte do Dart, né? Eu basta utilizar o underline aqui, ó, significa que eu estou criando algo privado. E ele está criando uma classe privada aqui, ó, que é a login screen state. Por padrão, sempre termina com state. E aí eu estendo ela agora, ó, de um state, estendo ela de state. Só que ao estender de state, eu digo que esse state aqui, ó, pertence a quem? A minha login screen, que é a nossa classe lá em cima, tá? Dessa maneira, eu mantenho uma estrutura e, além de manter uma estrutura, eu vou ter aqui, ó, agora eu tenho aqui, ó, o nosso método aqui de builder, o build dela, né? E aí o build dela tem aqui um return aqui de um componente, a gente já volta para ele aqui. Porque agora, o que acontece? Nós já temos a nossa login page e a partir daqui a gente vai começar a configurá-la. Se eu voltar aqui agora na main, ele antes estava chamando a nossa tela anterior que a gente excluiu. Então a gente vai trocar aqui, ó, e agora nós vamos chamar a nossa página de login page. Então, aqui, ó, login page, login screen. Eu tô falando page porque eu tava com o costume, tá, pessoal, de criar as minhas telas com o nome de login page, né? Então, é o nosso login screen. E aí, ó, login screen. Login screen. E aí, tô chamando aqui agora a minha classe de login screen. Vamos ver o que acontece aqui, ó. O que aconteceu agora, ó, que ele gerou apenas linhas nas linhas aqui, ó, no formato aqui de canto a canto, né? E aí isso acontece porque o componente que eu estou retornando agora na minha login page, na login screen, é um componente chamado de placeholder. Ó, o que é esse componente de placeholder aqui? Ó? Placeholder é simplesmente um componente que diz assim, olha, você não desenvolveu nada aqui ainda, tá? Aqui é uma tela limpinha que acabou de ser criada. E aí, quando a gente vai fazer a nossa estrutura, a gente vai criar agora a nossa estrutura de nossa login page. A gente vai ter a oportunidade, pessoal, de explorar várias outras maneiras, vários itens aqui do scaffold, que o scaffold é um widget que a gente utiliza, que permite a gente manipular as toolbars. O que é a toolbar? É a barra de título do aplicativo, né, que tem lá em cima, que a gente pode colocar aqueles ícones clicáveis, aqueles botões clicáveis, aqueles botões de menu, enfim. Então, tem uma app bar, e nós temos o body, e nós temos várias opções, que é como criar menus, tudo isso a gente vai explorar aqui na nossa série, tá? E aí, a gente vai criar agora, dentro da nossa login screen aqui, a gente precisa criar aqui alguns itens aqui, ó. Para isso, nós vamos trocar aqui, ó, o placeholder vai se transformar em um scaffold. Um outro ponto é que toda vez que eu criar um componente que eu não vou setar nada via variável, algumas situações, ele obrigatoriamente, quer dizer, ele fica sugerindo eu utilizar um const. O que é um const? É uma constante, é algo que ao ser definida não vai mais ser alterada, ou seja, é uma coisa que está setada fixamente. Então isso é comum também quando se trata aqui do Dart. Isso já acontece também, pessoal, muito mesmo lá no quando se trata do Angular, por exemplo, no TypeScript, toda hora a gente tem lá uma const, a gente tem vários outros tipos lá de dados que a gente tem que utilizar. Quando a gente está trabalhando com variáveis, a gente utiliza o let lá para criar uma variável local, enfim, tem muito usado o const ali no TypeScript para quem já mexe um pouco ali com ele, tá? E aí, aqui agora, na nossa telinha, vamos trocar isso aqui, ó, vamos tirar esse const daqui, e aí aqui na hora de tirar esse const, a gente vai aqui, ó, criar aqui, ó, um scaffold, vamos retornar um scaffold, e esse scaffold ele tem algumas propriedades interessantes para nós. Uma delas é o app bar, que a gente não vai usar agora, porque a gente não precisa de barra de título no nosso login, pelo menos não no momento, né? Como a gente não vai usar ela por enquanto, a gente vai utilizar apenas o body, que é uma outra propriedade, que é o conteúdo. É como se fosse justamente o body do HTML, semelhante porque ali no home da nossa classe main que a gente tem lá, que a gente vai estar substituindo tudo que a gente vai utilizar aqui agora, tá? Então aqui, ó, na nossa aqui, a gente vai utilizar aqui, ó, um body. Ó, ela é uma propriedade body. E aí, ó, o que ela precisa? Ela precisa de algo que retorne a um widget, né? Pra gente também facilitar, vamos criar um métodozinho chamado de body, pra gente deixar já o negócio organizado. Opa, vamos criar aqui um método body também. E aí, ó, quando eu criei que o método não existe, pressiono Alt Enter. Alt Enter ele já permite eu criar aqui, ó, create, ele pergunta se eu quero criar uma class, ó, create class.
create method e eu tenho um create function. Vamos aqui no create method, ó, ele já criou automaticamente. E aqui agora, se eu salvar do jeito que está aqui, vamos ver o que acontece lá, ó. Na hora que eu cliquei em salvar, ó, ele já mudou, a tela ficou toda branca, tá? Aqui no nosso aplicativo, se estivesse rodando num emulador, já estaria a tela branca também, já esperando alguma coisa. Como a gente não programou nada aqui dentro do nosso body, agora que a gente vai começar a retornar algumas informações, tá? Que tipo de informação a gente vai retornar aqui? Primeiro, nós vamos retornar aqui, ó, existe um carinha chamado de container. Né? O que é um container? É semelhante também ao HTML, um container ele é bem famoso aqui. Tem outros componentes que ganharam uma notoriedade muito grande já nas novas versões, mas nós ainda podemos utilizar aqui ó, um container para a gente começar a configurar o nosso projeto. E aí, o widget, os widgets, eles são componentes que eles têm filho ou filhos, ou seja, eu crio um componente, esse componente eu posso adicionar um outro componente dele, dentro dele aqui, ó, através, por exemplo, ó, de um child, um container, ele aceita apenas um filho, tá? Só que eu vou ter widgets que tem vários, que aqueles componentes como coluna, um column, um row, um list view, que eles aceitam um children. Aí como aceita children, o children ele vai permitir eu adicionar vários widgets, seja ele texto, seja ele botões, enfim, todos eles, né? Então aqui agora, o que a gente vai adicionar? Vamos aqui agora adicionar no nosso container, vamos adicionar aqui ó, um child para ele aqui, e aí o child que a gente vai utilizar para ele dentro do nosso container, a gente vai pegar aqui, ó, deixa eu só botar aqui ó, aqui ó, nós vamos colocar aqui ó, um center, e aí vamos colocar ele um center, e da partir do center vamos colocar um texto, vou colocar só um bem-vindo por aqui ó, por enquanto, ó. Vamos aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos lá, ó. Tenho aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, um center. O que esse outro widget aqui, center, faz? Ao longo do tempo, você vai começando a entender como que cada um funciona, e aí vai começando a facilitar tudo, tá? Eu tenho um center, e aí esse center, ele é um componente apenas que vai centralizar as coisas. E aí aqui, ó, ele também vai ter um child, e aí o child dele aqui, ó, eu quero colocar um texto de bem-vindo, ó, um text. E aí o componente de text, ele é o componente que permite ali eu adicionar textos, tá? Deixa eu só ver o que ele está questionando aqui, ó, um container. Acho que ele vai só pedir que eu coloque um const. É só o ordem da IDE, tá? Vamos ignorar isso por enquanto, quando a gente começar a adicionar o restante ele vai melhorar. Ó, vou dar um hello aqui por enquanto, ó, olá. Vou colocar apenas um olá aqui, vamos salvar aqui e ver o que acontece. Vamos deixar aqui ver se ele der algum erro, a gente consiga ver. Ó, vamos aqui. Ó, deixa eu pegar aqui o nosso Edge aqui, ó. Ele apenas centralizou ó, um textinho olá. Por quê? Eu estou usando um container. Esse container ele permite a gente adicionar propriedades de altura, de largura, de cores. Toda a estrutura do nosso background a gente consegue colocar em um container. E o center vai permitir a gente centralizar itens aqui dentro dele. Que tipo de itens? A gente pode centralizar basicamente qualquer outro tipo de componente. Seja uma coluna, qualquer um outro item que a gente queira, tá? E aí aqui dentro, existe ali alguns componentes que a gente vai estar adicionando aqui dentro, né? Dentro do nosso container, que é a opção da gente conseguir utilizar cores gradientes. Por que isso? Porque a gente consegue personalizar múltiplas cores dentro do nosso... Aqui, deixa eu voltar aqui no nosso código, né? A gente consegue adicionar cores, a gente consegue adicionar alturas, larguras, né? E aí... Primeira coisa que a nossa tela de login ela vai ocupar a tela inteira, né? Como a gente quer ocupar a tela inteira, a gente vai colocar aqui no nosso container algumas propriedades. Nós temos a propriedade aqui ó, de altura, né? O height dele aqui. E aqui a gente pode utilizar uma propriedade chamada de double.infinity. E aí, o que é o double.infinity? Ele vai utilizar todo o espaço que tiver liberado para ele, tá? Então, todo o espaço liberado ele vai ocupar todo o espaço. A mesma coisa a gente vai colocar aqui ó, no width dele, ou seja, a largura dele. Vamos utilizar o mesmo aqui de double.infinity. Double.infinity. Vamos utilizar aqui o infinity também. Ou seja, ele vai ocupar todo o espaço que existir na tela. Isso vai ajudar a gente depois para a gente poder ter ali algumas estruturas legais de
para a gente ocupar todo o espaço, trabalhar com a parte de pad, né, ou seja, de espaçamentos ali, tudo isso, tá? E aí, agora a gente vai pegar aqui, ó, e vamos adicionar uma propriedade chamada de decoration. Que dentro de um decoration, nós temos uma outra propriedade chamada de box decoration, que vai permitir a gente adicionar uma coloração nele, tá? Então, ó, vamos aqui, ó, aqui dentro do nosso, embaixo aqui, ó, temos uma propriedade chamada de decoration, e aqui dentro nós temos uma outra propriedade chamada de box decoration. E aí no nosso box decoration, a gente vai conseguir, ó, adicionar algumas outras propriedades aqui. O box decoration, ele tem ali um construtor. Então a gente vem aqui, ó, e abre o parênteses e dá enter aqui nele, ó. Vamos abrir parênteses aqui, ó, dá um enter nele e aí ele vai ter outras propriedades. Esses warnings que ele está dando aqui é porque ele está dizendo que esse cara ele pode ser const, né, ó. Ele pode ser const, use const, só que no final das contas depois a gente vai precisar fazer algumas alterações e a gente não quer utilizar o const por enquanto. Ou se a gente quiser, pode até adicionar const por enquanto e depois a gente, para ir para o warning, mas não é necessário que daqui a pouco a gente vai utilizar os inputs que a gente vai adicionar aqui no nosso login. Então dentro do box decoration, a gente vai ter aqui uma propriedade, que vai ser uma propriedade aqui, ó, chamada de gradient. O que é o gradient? O gradient permite a gente adicionar, ó, várias cores dentro do nosso, da nossa tela, né? É semelhante ao que a gente vê ali também em outras linguagens, tá? No próprio CSS, que você quer colocar cores gradientes, enfim. Que a gente já tem cores. Quando eu modelei aqui a estrutura do nosso aplicativo, das nossas lives, né? Eu criei ali uma estrutura de coloração para a gente utilizar no aplicativo. Tá? Então aqui, ó, vamos utilizar aqui, ó, existe um componente chamado de linear gradient, porque a gente consegue controlar de onde vem as cores da esquerda para a direita, do topo e etc. Então, nós temos aqui uma propriedade, ó, chamada de linear gradient, e aí aqui a gente vai pegar e vai adicionar também aqui, ó, aqui. Beleza. A gente pode sempre estar adicionando também, ó, as vírgulas aqui, quando a gente for fazer fazer aqui a indentação, ele vai fazer a indentação de forma automática, tá? E aí aqui dentro do linear gradient, nós podemos dizer a partir de onde que nós vamos começar a preencher essas cores. Então a gente tem um alignment, top left, ó, alignment, nós temos aqui, ó, um alignment, e aí dentro de alignment, ó, alignment, opa, eu quero somente o dele aqui, deixa eu digitar ele aqui, ó. Eu quero somente... isso aqui, ó, alignment. Opa, não quero. Opa, alignment, ponto. E aqui no alignment eu posso dizer, por exemplo, que ele é um top left, ou seja, eu quero começar ele do topo da esquerda, ó, um top left, e já você vai entender porque do top left aqui. E aí eu quero encerrar no bottom right. Então eu vou pegar aqui o mesmo aqui, ó, vai ser o end, ó, vou só copiar essa propriedadezinha aqui, ó. Ó, agora eu vou ter o end, e aqui no end eu vou colocar, ó, a propriedade até terminar no bottom, no bottom right, ou seja, uma corzinha, as cores vão começar aqui do topo da esquerda até o final da direita, então ele vai dando aquela sensação de cores mudando ao longo da tela, tá? E aí, beleza, feito isso, nós temos agora as propriedades que a gente vai adicionar aqui, ó, que vai ser a propriedade de cor, então vamos aqui, ó, em colors, e aqui em colors é um array, e aí no arrayzinho aqui a gente vai adicionar as nossas cores. Eu já deixei as cores anotadas aqui para a gente poder já ter o nome delas, né? E já ter também, ó, qual que é o que representa cada uma delas. Ó, deixa eu pegar ela aqui, ó. Deixa eu copiar ela aqui, ó. Vou colar elas aqui, que são as cores, são hexadecimais. E aí, ó, nós temos aqui as cores. Se eu salvar aqui, ó, vamos ver o que acontece aqui agora. Ó, ele já deu aqui, ó, um efeito pra gente, ó, de um escuro, né? Porque eu tô começando aqui, ó. Como eu tô começando do top left, eu tenho aqui, ó, uma cor. Essas cores aqui eu posso deixar como const. Deixa eu ver se eu consigo pôr um const bem aqui, ó. Isso aqui vai ser um const, ó. Deixa eu colocar um const bem aqui, ó. Parar de alertar daqui. Beleza. Const. Deixa eu ver se ainda vai continuar. Tá mandando usar const. É porque fica querendo mandar usar const desde o início, desde o anterior, né? Mas depois a gente ignora. Vamos ignorar isso aqui por enquanto. Depois a gente joga um const ali no objeto completo, tá? Beleza. Ó, pode até utilizar no caso aqui, ó. Deixa eu tentar usar no de cima. Const. Beleza, saiu aqui o warning, né? Então, ó, como eu tô começando do topo left, então ele vai começar a colocar uma cor mais escura, ó.
colocar uma cor mais escura no top left, ele vai continuar adicionando mais outra, e termina, ó, com essa cor aqui, ó, com uma cor mais clara. Por isso que aqui, ó, na cor, ó, ele começou, ó, mais escuro no canto superior esquerdo e vai aqui para o canto superior direito, canto inferior direito, para adicionar essa parte da coloração. E aí, dessa maneira a gente vai ter ali toda essa parte, né, de cores. Ó, beleza. Então, beleza. Aqui adicionamos agora já a nossa parte aqui do nosso... a parte aqui nas nossas cores. Então, agora a gente vai aqui agora adicionar um outro componente. Quando se trata de desenvolvimento mobile, a gente sempre tem que ter o cuidado em relação às cores em relação a telas, a gente tem que ter cuidado sempre com relação à barra de rolagem, tá? Porque na barra de rolagem a gente vai conseguir fazer algumas estruturas fazer algumas estruturas que pode, dependendo do tamanho da tela, eu precisar de mais espaço. Quando o espaço acaba, vai quebrar se eu não tiver uma barra de rolagem. Então a gente vai colocar aqui uma barra de rolagem. Aqui dentro do Flutter existe uma principal maneira de você fazer isso, que é utilizando aqui, ó, um single child scroll view. Então aqui, ó, vou aqui no meu center, ó, só para contextualizar, ó, eu tenho um container. Então aqui a largura e a altura, e aqui, ó, é um box decoration. Então, ó, toda essa parte do box decoration aqui, ó, da parte decoration, só são estruturas aqui, ó, para colorar o meu container. O ponto importante aqui é o filho dele, que tem um center. E aqui a gente começa a adicionar informações que vai fazer a diferença. Primeira coisa, eu vou vir bem aqui, ó. E aqui, ó, dentro do Flutter, quando eu tenho a minha estrutura de pilha aqui de widgets, quando eu estiver aqui dentro de um widget, por exemplo, estou aqui no text, né? Que é um carinha que exibe textos na tela. Então eu posso personalizar o tamanho da fonte aqui dentro, toda essa estrutura. Se eu pressionar assim, ó, Alt, Enter, eu consigo, ó, Wrap with widget. Eu posso, ou seja, colocar ele dentro de um widget sem eu ter que digitar, porque o componente já existe. Então eu posso fazer isso aqui, ó, wrapped with an widget, e aqui dentro eu posso colocar o widget direto aqui, ó. E aí eu só digito aqui agora, ó. Opa, não foi? Ó, text. Calma aí, text. Aí tem aqui, ó, wrap with widget. Deixa eu ver se deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó, só para me garantir que eu não... Tá. Só para garantir que eu não tinha selecionado um lá para o topo. Então, ó, text, eu vou botar um Alt Enter. Aí vai ter aqui, ó, wrap with widget. Aqui, ó, pronto. Aí, aqui agora eu posso dizer o seguinte, que o widget que eu quero colocar aqui agora, ó, é um single child scroll view. Beleza. Single child scroll view. Deixa eu colocar uma vírgulazinha bem aqui, uma vírgulazinha aqui. Vou dar um Ctrl Alt L, ele vai quebrar para mim automaticamente, ó. Então agora eu coloquei um componente chamado de single child scroll view. Significa que eu vou criar um scroll, ou seja, uma barra de rolagem no conteúdo por completo. E aqui dentro eu vou colocar agora uma coluna. O que é uma coluna? Uma coluna vai permitir que eu consiga ter vários componentes. Então, ó, eu vou pegar aqui o meu text. Vou remover o text daqui agora. Ó, posso vir aqui agora no text. Vou vir aqui, ó, dentro da linha dele aqui, ó. Venho aqui, ó, vou remover isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui. E aqui agora eu vou colocar um componente que vai permitir a gente ter várias colunas. Só que antes disso, eu quero adicionar logo, já quero começar adicionando um padding. Vamos lá, na verdade eu vou adicionar um padding agora não, só para a gente poder ter vou deixar sem padding por enquanto, porque aí a gente consegue já ter ali uma estruturazinha da coluna direto, depois só adiciono o padding, tá? Então vou adicionar aqui uma coluna, vamos aqui, ó, um column. Ó, aqui dentro de um column, ele permite eu adicionar agora, ó, children, ou seja, aqui dentro, ó, eu vou poder colocar vários componentes aqui em tela, que vai exibir minhas informações. Vou colocar um text aqui com um texto 1, aí eu coloco uma vírgula aqui, ó, vou colocar um segundo text aqui, ó, só pra gente ter aqui, ó, um outro text, vou colocar aqui aspas simples, vou colocar uma outra vírgula. Se eu salvar aqui, ele vai começar a aparecer as informações aqui na tela, só que por conta da cor a gente não vai ter nada, ele não vai estar centralizado corretamente, né? Deixa eu fazer então o seguinte, aqui na nossa coluna, a gente precisa fazer algumas definições, tá? O que a gente precisa aqui na nossa coluna? Eu preciso dizer como que é o formato de alinhamento da minha coluna, né? Existem as propriedades aqui na coluna, porque quando eu crio uma coluna, no meu caso, eu preciso centralizar ela. Para mim centralizar ela, eu preciso utilizar umas propriedades chamadas de main axis. Opa, aqui ó.
Tem outra propriedade aqui, ó, chamada de main axis. Opa, perdão, dentro da coluna. Daí eu entrei no lugar errado, né? Dentro aqui da coluna, ó, eu tenho aqui uma propriedade chamada de main axis alignment. E aqui dentro de main axis alignment, ó, main axis alignment, eu vou ter uma propriedade, e existe aqui, ó, main axis alignment.center. Quero centralizar todo o conteúdo, e eu quero centralizar em todos os eixos aqui da minha coluna. E aí a outra que é o cross alignment, e aí eu vou ter também a propriedade chamada de cross alignment.center também. Dessa maneira eu vou centralizar todo o conteúdo da minha coluna. Opa, o que aconteceu? Ah, ele continua pedindo ali o const. Vamos colocar um const bem aqui por enquanto, para ele parar esses warrants. Aí a gente adiciona depois as outras propriedades e a gente só tira ele daqui. O que aconteceu? Por que ele não deu ainda alguma coisa? Use const with constructors, improvement. Não funcionou, não melhorou. Vamos deixar o warnings ainda, deixa quieto. Beleza, vamos lá. Então, eu tenho um children, eu quero centralizar tudo aqui que está aqui dentro. E aí, quando eu centralizar aqui dentro, eu quero começar a adicionar as minhas informações. E aqui na minha tela, a primeira coisa que eu vou querer adicionar é adicionar uma imagem. Ó, vamos tirar esses carinhas daqui, porque eu quero adicionar a logo do projeto. Deixa eu pegar aqui a logo do projeto e a gente vai jogar logo aqui dentro das pastinhas, né? Deixa eu abrir minha pastinha. Ó, vamos abrir aqui, eu volto aqui no projeto. Eu tenho a logo do projeto. A logo do projeto, o que a gente faz? Para a gente habilitar as logos, a gente vai pegar e a gente vai adicionar, criar uma pastinha, tá? Uma pastinha, que essa pastinha ela vai ser responsável para ter todos os nossos assets, ou seja, todas as nossas imagens que a gente precisar utilizar dentro do nosso projeto, a gente joga dentro dessa pastinha de assets e aí a gente carrega dentro do nosso projeto no momento que a gente precisar. E aí, a gente só tem que seguir o padrãozinho dos nomes direitinho, tá? Para que a gente não tenha problema lá, tá? Deixa eu abrir aqui a pastinha aqui com a logo do projeto, rapidinho. Deixa eu pegar aqui a logo com as logos aqui. Só um minutinho, estou abrindo aqui a imagem. Abrindo aqui a listinha para a gente poder jogar aqui nas assets. Ó, aqui no nosso projeto, se a gente abrir aqui o nosso application, no nosso package JSON, package YAML, nós temos aqui, ó, descendo um pouquinho mais embaixo, ó, nós temos aqui, ó, uma área bem interessante aqui, ó. Nós precisamos habilitar as nossas assets aqui, ó. Ele já tem aqui a propriedade aqui, ó, de assets. A gente vai tirar aqui, vamos só criar aqui, ó. Aproveitar logo o nomezinho aqui, ó. Vamos criar aqui uma nova pastinha na raiz do projeto, tá? Na mesma raiz do projeto vem aqui, ó. Criar aqui, ó, um new, aí vamos dar aqui um new directory. No novo new directory vai ser assets. E aqui dentro a gente vai criar aqui, ó, uma pastinha chamada de images, ó. New, outro directory. Vamos chamar ele aqui, ó, de images. E aqui dentro de images a gente vai colar agora as nossas imagens. Então, só pegar aqui as imagens agora. A gente vai pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Copiar elas aqui. Deixa eu copiar aqui, ó. Eu posso colar elas aqui agora, ó. Vamos colar elas aqui. A gente vai trocar os nomes, que as minhas imagens aqui tá com... Ó, vamos colar ela aqui, ó. Paste. Vamos aqui, ó. Paste. Vamos colar aqui as imagens. Ó, eu tenho agora aqui, ó, dentro das imagens, ó, eu tenho tenho aqui essas imagens, ó. Tenho essa logo, que é a logo completa do aplicativo. Tenho essa logo única e eu tenho a logo name aqui, ó. Deixa eu só trocar o número aqui, ó. Que aqui é com o nome, né? O logo name, deixa eu renomear aqui, ó. Rename, só pra gente poder manter ali, ó. Porque eu não posso deixar hífenzinho no nome, tá? Cadê o refactor? Aqui, rename. E aqui no rename vou só tirar esse 2 aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Só tem ela com esse nome, né? Então dá um refactor aqui, beleza? E agora a gente vai habilitar ali no nosso package, no nosso PubSpec IAM. Opa, nosso PubSpec. Cadê? Que voltei e fechei sem querer aqui. Minimizei. Tá, aqui dentro do nosso PubSpec YAML, a gente vai pegar e vamos habilitar as nossas imagens, tá? Ó, como é que a gente vai habilitar nossas imagens? A gente vai dizer qual que é o caminho que a gente tá. Então, ó. Vamos aqui no PubSpec YAML. PubSpec YAML aqui, ó.
Ó, vamos tirar o comentário daqui. A gente tem que ter cuidado com a indentação, tá? A indentação aqui é importante. Então a gente vem aqui, ó. Vamos tirar aqui, ó. Vamos tirar aqui o comentário daqui. Observe que isso aqui tem que ficar no mesmo nível aqui de Flutter, tá? A gente tem que ter cuidado com a indentação. E aí aqui, ó, a gente tira também daqui agora. Eu vou colar bem aqui, ó. Opa, calma aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, ó. Eu vou ter aqui agora, ó, Assets, tenho que colocar aqui o Assets de volta, ó. Qual que é a pastinha que eu tô acessando, ó? Tá dentro da pastinha Assets, /Images, e o nome da nossa logo aqui, ó. Qual que é a logo que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar aqui, ó, essa logo aqui, ó. Vou voltar aqui nas imagens, ó. Tem aqui, ó, logo icon. A gente pode vir aqui em rename, só pra gente copiar o nome dela aqui completinho, ó. Ctrl C, fecha isso aqui. Aí a gente vem aqui e vamos habilitar essa imagem aqui, ó. Dando um Ctrl V aqui. Dou um PubSpec aqui só pra ela atualizar aqui se ela precisar de mais alguma coisa. E aí, ó, a princípio ele já encontrou. Vamos só ver se ele vai encontrar aqui, ó. Aparentemente, PNG, deixa eu dar um Ctrl Z. Ele não reclamou, aparentemente ele já achou a imagem correta aqui, tá? Então, ó, beleza. Deixa eu ver aqui se ele vai dar alguma... Não deu mensagem de alerta nenhuma, aparentemente ele encontrou a imagem. Então nós vamos colocar nossa imagem de logo aqui. Como é que a gente vai colocar nossa imagem, tá? Existe aqui, ó, uma propriedade que a gente vai utilizar, que é o seguinte. Dentro aqui, ó, do nosso código, nós temos um size box. O size the box, a gente consegue controlar a altura de um componente e a gente inserir informações de imagens ou componentes que a gente quer controlar a altura. Então, ó, existe um widget chamado de size box, e dentro do size box a gente consegue definir uma altura para ele. E é nessa altura que a gente pode colocar uma altura de 120 da nossa imagem. E aí, aqui dentro a gente coloca um child, que é o filho dele aqui. E aqui, ó, existe um carinha que a gente pode, que é o image assets, image.assets. O que é o image.assets? Esse carinha aqui, ó, image. E aqui, ó, nós podemos pegar tanto da network em memória da rede, ou seja, quando eu quero pegar uma URL direta de um projeto, ou eu posso utilizar o Assets, e aqui no Assets eu simplesmente vou carregar o quê? Eu vou pegar justamente o mesmo caminho da imagem, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Qual é o caminho da imagem? Justamente aquele caminho que a gente botou aqui no PubSpec YAML, ó. Que é justamente esse caminho aqui, ó. Se o caminho estiver tudo corretinho, ele já vai trazer para nós automaticamente, ó. Vamos voltar aqui, ó, na nossa page. Vamos colar aqui a image assets. Obviamente que a gente precisa que esteja dentro de aspas, porque é uma string, tá? Então, aqui, aspas simples. Cola aqui. Vamos salvar. E vamos rodar o projeto do zero, só para a gente ver se ele vai detectar tudo direitinho aqui, ó. Vamos rodar ele de novo aqui. Só que eu acho que ele encerra a página e abre de novo toda vez, né? Vamos ver aqui. Se ele vai abrir direto. Vamos só esperar que ele carregar agora, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Pronto, ó, ele já adicionou, ó, a imagem de forma centralizada aqui pra gente. Então, beleza. Qual é o outro que a gente vai adicionar aqui, ó? Vamos adicionar um novo aqui agora, que é o seguinte. Vamos fazer a mesma coisa, vamos trazer também, ó, configurar a outra imagem. Outra imagem que a gente vai configurar aqui, ó, no nosso PubSpec YAML. Vamos só copiar aquela lá, vamos copiar essa daqui, ó. Vamos aqui, ó, copiar, colar, e vamos pegar aquela que é o nome, essa bem daqui, ó. Vamos pegar essa daqui também, ó. Vamos dar aqui um rename, só pra gente copiar aqui o nome dela. Ctrl C. Vamos colar ela aqui agora no nome da imagem, ó. Vai ser essa imagem aqui. E aí agora a gente vai vir aqui, ó. Vamos pegar isso aqui. Deixa eu dar um PubSpec só pra garantir aqui. E aí vamos pegar um outro size box aqui, ó. E vamos copiar isso aqui. E vamos colocar aqui agora, ó, o nome do projeto. Essa outra aqui, ó, que é justamente aqui, ó, o nome... copiei tudo, né? Ctrl X daqui, vamos tirar isso aqui daqui. E vamos trocar aqui agora, ó, a imagem agora vai ser a nossa outra imagenzinha, que vai ser o nome do projeto. Vamos deixar também um tamanho 120, vamos só ver o que acontece aqui, ó. Vamos ver se ele vai atualizar ali, se ele atualiza automaticamente. Hoje a gente vai ter que subir por conta da imagem, né? Acho que ele não atualiza por conta da imagem, que é mais de um. Tem que colocar uma vírgula aqui também, né? Tem que colocar uma vírgula aqui, ó. Senão ele não vai... como eu estou trabalhando com children, entre os meus widgets eu preciso informar aqui também preciso informar a vírgula na separação de widgets, que é um objeto, né? Então, já está tentando carregar de novo aqui. Vamos ver se ele vai carregar normalmente. Aguardar aqui, ele rodar.
Ah, a imagem ficou pequena, né? A imagem não... Deixa eu tirar a altura dela aqui, só para ver a configuração que ela vai... Como é que ela vai se comportar aqui, ó. Qualquer coisa a gente só coloca o nome dela. A gente não precisa não necessariamente tirar o rate dela aqui, só para ver como é que ela vai ficar ali, ó. Vamos deixar ela sem imagem ainda. E aí a gente já resolve isso aqui já. Já a gente só coloca ali o extends dela aqui. Beleza. Então, nós já temos a logo. Como a gente já tem a logo, a gente vai agora se preocupar em adicionar, então, toda a nossa estrutura aqui de componentes, que é os nossos widgets. Ou seja, é os nossos inputs de login e senha, onde ele vai poder digitar e vai permitir ele fazer ali toda a nossa... deixa eu só subir de novo, porque ele... não saiu ali dos dados ali. Beleza. Então, a gente vai adicionar aqui agora os nossos componentes de input, que ou seja, é um text field, tudo que a gente precisa de um text, né? Que vai mostrar ali o nome, qual que é a informação que a gente vai ter ali, de nome do componente, né? Ó, carregou aqui de volta, né? Tá aqui de volta. O projeto tá aqui de volta. Beleza. Tá, vamos lá. Então, a gente vai colocar aqui agora ó, o nosso text field. Quando a gente utiliza um text field, a gente pode criar um componente próprio da gente. Que o que acontece com o componente próprio? Quando a gente vai utilizar um componente várias vezes, o ideal é que sempre a gente pegue e cria um componente estruturadozinho e a gente só reaproveita esse código. Para quê? Porque a gente para de ficar repetindo o código e a gente tem ali um código todo estruturadozinho para a gente fazer o uso da maneira que a gente precisa, somente chamando e passando o mínimo de propriedades de configurações que a gente precisa. E aí, a gente pode criar um componente que é o nosso input, um text field. O text field é um componente que permite ali a gente fazer chamar ele várias vezes da maneira que a gente quiser. Então, ó, vou criar um componentezinho aqui, ó, chamado de custom text field. Ó, vamos criar ele aqui, ó. Ele vai ser um stateless, porque a gente não vai precisar que ele fique alterando nada. A gente vai chamar ele dentro da nossa classe stateful. Então vamos criar aqui ó, um novo pacotezinho. Deixa eu expandir a expansão disso aqui. Vamos aqui ó, dentro do nosso lib, criar aqui uma nova página, um novo diretório, chamado aqui ó, de widget. Ou seja, aqui vai ser os widgets que a gente mesmo vai criar. Ou seja, componentes que a gente mesmo cria. Isso acontece em várias linguagens, tá? Vamos ver aqui a pergunta aqui Vamos lá. Deixa eu perguntar para a navegação. É um APK? Sim, é um APK. O Flutter, quando você faz o build no Flutter, ele vai gerar um APK para você instalar ou você fazer o deploy da Play Store ou até mesmo rodar direto no seu dispositivo. Se você conectar o seu dispositivo do Android Studio, ele vai rodar diretamente. No meu caso, estou usando o web, por quê? Estou usando o web porque a gente estava tendo um probleminha aqui no nosso emulador, né? E aí eu rodei direto no web. Estou tendo um probleminha porque a minha IDE foi feita configurações aqui na minha máquina em mais de uma IDE de um Android Studio e no IntelliJ Ultimate, né? Então está tendo um conflito ali de configuração. Então eu não consegui rodar aqui logo ao vivo, né? Apesar de que a gente fez lives e foi feito, mas dessa vez a gente não deu um probleminha ali. Eu estou rodando na web porque da mesma maneira que a nossa aplicação desenvolve para Android e para iOS, desenvolve também para web e para Windows, Linux e macOS, tá? Tranquilo, chegando agora, é isso aí. Ó, aqui, ó, vamos criar um pacote, um diretório chamado widget, vai ser os nossos componentes que nós mesmos vamos criar. Então, esses componentes, a gente vai configurar ele da maneira que a gente achar melhor, né? Da maneira que a gente precisar, né? Então, aqui dentro de widget, a gente vai criar aqui, ó, um text field, um input. Vamos criar um novo arquivo aqui, ó, um Dart file. Vamos chamar apenas aqui, ó, de input, custom, vamos colocar aqui, ó, custom text field, que é justamente o nome do nome do nosso componente. Então aqui dentro nós vamos criar da seguinte maneira, ó. Vamos criar aqui ó, uma stateless, vamos aqui criar uma stateless
E aqui no nosso stateless, eu também vou chamar aqui, ó, de custom text field. Eu vou pegar o nosso text field aqui, ó, porque a gente não tem nada demais aqui pra gente fazer. E aí a gente já faz pela explicação porque que a gente precisa dele. E a gente ganha um tempinho também, tá? Ó, vamos aqui, ó, como é toda vez que a gente utiliza um componente, o widget, a gente precisa importar o material Dart. Então precisa aqui, ó, importar o material Dart. Eu vou só pegar aqui, ó, porque aí a gente vai ter toda a estruturazinha que a gente precisa. Ó, vamos pegar ele aqui, ó, um custom. Ó, o nosso custom, ele vai ter aqui algumas propriedades, e aí a gente já descorre logo o que é ele aqui, ó. Vamos copiar ele aqui, deixa eu jogar ele aqui, ó, rapidinho, porque é o que você vai usar também no seu projeto, tá? Como é que acontece? O que que acontece? Eu tô criando basicamente uma classezinha, que é um widget, ele vai estender de widget, por isso que eu preciso do material Dart. E aí essa classezinha, o que que eu estou fazendo nela aqui, ó? Deixa eu só... Opa, cliquei aqui sem querer. Ó, o que que acontece nessa classezinha aqui, ó? Eu crio um nome dela, estendo ela de stateless widget. Quando é uma stateless widget, aqui, ó, ele tem apenas um build direto, por isso que eu não tenho uma outra classe que ele cria. E aqui eu estou criando, ó, os atributos dele. O que que é o label? O label é aquilo que vai apresentar no nosso componente, ou seja, que vai apresentar ali como o título do nosso input. Por exemplo, estou fazendo uma inserção ali, por exemplo, de nome do usuário. Então o nome do usuário vai cair dentro de vai ser o label, vai estar lá o tipo lá, nome. Eu tenho um íconezinho caso eu queira colocar um ícone nele, né? Inclusive, ó, o ícone, ó, todos os campos aqui, ó, tá de forma, ó, tá dentro aqui, ó, de uma chave. Então, nenhum desses atributos aqui no construtor, eles são obrigatórios, tá? Porque eu posso passar o ícone ou não. E aí eu passo aqui, ó, um text field, esse icon data é o ícone do que a gente for usar, tá? E aqui, ó, dentro do nosso aqui dentro do nosso construtor, nós também vamos criar dentro da nossa classe um atributo que é o nosso controller. O que é o controller? Um controller como se fosse a variável que a gente vai criar, que vai permitir a gente integrar um input com ler os dados do nosso input. Você digitou uma informação ali em um campo de input, né, no text field, eu consigo ler os dados a partir dele. E aqui, ó, eu estou criando um outro booleanozinho aqui, ó, só para dizer se ele é do tipo password, porque se eu estiver criando um campo que for do tipo password, eu só coloco ele como true, e aí eu vou conseguir, por exemplo, esconder o texto, né? Não mostrar o texto. A gente não mostra o texto de senha. Então, aí ele tem aqui agora o nosso construtor. O nosso construtor, ele simplesmente está criando o construtor com todos os campos, tá? Simples assim. Então, são todos os construtores, está colocado como require de alguns require, de outros não. O ícone ele está colocando como require e depois a gente pode fazer uma alteração aqui, tá? Não tem problema. Beleza, aqui agora, ó, no nosso método de build, que seja, é o que vai acontecer quando chamar essa classe, quando abrir essa classe, ele vai construir isso aqui, ó. Então, retornando aqui, ó, um text field, aí a propriedade de controller, em vez de eu colocar uma variável fixa, eu estou pegando o controller aqui, ó, que vou receber como parâmetro. Eu tenho a propriedade aqui, ó, de obscure text, vai receber o que vier dentro de peça de senha. Se eu mandar false nesse campo, ele vai ser um text field normal. Se eu colocar como senha true, ou seja, um campo de senha, ele vai usar aquela propriedade lá que deixa a senha, não deixa mostrar a senha. E aqui ele colocou, já tem um style, que ele simplesmente vai ter aqui, ó, uma cor branca aqui também, na fonte, na corzinha do estilo, né? No nosso text style aqui na cor, né? Além disso, ele colocou um decoration, um decoration semelhante ali àquele decoration que a gente acabou de fazer para deixar a tela gradiente, ó, que a gente está deixando a tela toda gradiente assim, ó, com esse formato, né? Observe que a tela está responsiva, tá, pessoal? Dependendo do tamanho da tela, ela vai se ajustando, porque a gente está dizendo que a gente está ocupando o espaço inteiro da tela. Então, nós estamos centralizando e já temos um single screw view child aqui, que vai permitir já barra de rolagem, todo esse processo. E aí, nós estamos colocando o label, que vai ser o que vai ser exibido, é o label que vem do nosso construtor. Nós estamos colocando aqui também algumas configurações também para colocar as cores neles, né? Todas as informações e tal, né? E aí, a gente está colocando aqui agora o enable border, para ele colocar aqui umas bordas, isso definir cor de borda. No final das contas, esse é o componente que você vai usar aí no seu projeto, né? Utilizar para você customizar da maneira que você precisar. Então, só são configurações. Dessa maneira agora, ó, quando eu salvar aqui, eu vou poder vir aqui no nossa login page, e aqui na nossa login page agora, eu vou conseguir utilizar esses componentes. Então, dentro ali que a gente estava montando ali a opção ali do nosso componente, ó, nós vamos ter aqui, ó, a gente já colocou a nossa imagem, que seria a imagem ali do nosso, aqui, ó, que seria a imagem aqui do nosso, da logo, tá? A gente colocou a nossa logozinha aqui, ó,
Tá aqui a nossa logo. E embaixo da logo a gente vai começar a preencher o restante das informações. E aí o que é o restante das informações que a gente vai colocar aqui? Ó? Vamos colocar agora, ó, o nosso input, que vai ser o input ali que vai representar o nosso nome, né? O que vai ser o e-mail. Quando a gente está fazendo a tela de login, vai ser o e-mail, né? Então, a gente vai vir aqui e vamos colocar aqui, ó. Só para a gente também adicionar um espaço em branco, nós podemos repetir o sized box. Porque, ó, fazer um sized box, a gente já mostra por que é, ó, um sized box, e eu só coloco o seguinte, ó, apenas a altura. Eu quero colocar uma altura aqui, ó, de 20, por exemplo. Para que eu quero colocar isso? Porque ele vai gerar uma... O que ele está pedindo um constante aqui? Vamos colocar um const aqui, ó. Um const, né? Por que eu vou colocar isso aqui? É simplesmente para adicionar um espaçamento. Ou seja, depois aqui da imagem, 20 depois, eu vou colocar mais embaixo aqui o nosso campo, né? E aqui no nosso campo, a gente vai chamar ali, ó, um build text file, tá? Deixa eu só pegar aqui o nosso custom, né? Ó. Que é o nosso text field, né? Ó. No caso, como a gente criou o nosso componente de text, a gente já vai ter direto ali o nosso text, o nosso custom text. Deixa eu chamar ele aqui, ó. Vamos lá. Vou chamar ele aqui, ó. Aqui, ó. Próximo componente, a gente deu o nome para ele aqui, ó, de custom text field. Então, ó, vou vir aqui, ó, custom text field. Já venho aqui, ó, no custom text field. E aqui, ó, automaticamente, ó, ele vai importar de lá e vai perguntar quais são os parâmetros que eu quero passar aqui, ó. Então, ele vai ter um label, ele vai ter as informações que eu quero passar, um icon data, todas essas informações que eu desejo lá, tá? E aí, aqui dentro, ó, como eu estou colocando um custom ali dentro, ó, aqui no custom, ele já vai permitir adicionar aqui o nosso, vamos adicionar o nosso custom field aqui. Vamos lá, ó. Ó. Deixa eu só voltar um detalhe aqui, ó. Nosso custom. Beleza. Então, aqui no nosso custom, a gente vai passar aqui um controller. Então, como a gente tem que passar o nosso controller, é só criar os nossos edge controllers ali, ó. Os nossos text controller, ó. Ó, aqui na nossa variável, a gente vai criar aqui, ó, umas variáveiszinhas que vai ser os nossos controllers para a gente poder adicionar ali, ó, os nossos as variáveis de e-mail e a variável de senha que a gente vai adicionar no nosso projeto, tá? Então, como é que a gente adiciona ela, né? A gente vem aqui, ó, e vamos criar aqui as nossas variáveis, ó. Vou pegar elas aqui só para a gente já ter aqui, ó. Vamos lá, mais de boa aqui, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó, vamos aqui no nossa classe aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Vou tirar esse espaçamento aqui. Aqui na nossa login page, nós vamos criar aqui, ó, umas variáveis que vai ser aqui dentro, ó. Como nós estamos no nosso build, a gente precisa criar as variáveis aqui dentro, ó. Aqui dentro a gente vai criar, ó, 3 variáveis chamadas text editing controller, que vai ser o que? São as nossas variáveis que vai receber o nosso e-mail e a nossa senha, e daqui o que digitar a gente vai extrair e processar da maneira que a gente precisar, tá? Então aqui, ó, nós vamos aqui então, ó, quando a gente estiver declarando aqui, ó, o nosso custom aqui, ó, ele precisa de um label. Qual que é o label aqui, ó? Vai ser, ó, o label vai ser o que, ó? Vai ser e-mail, né? Vamos colocar os textos em português, ó, e-mail, né? Ou seja, o campo de e-mail que eu tenho que passar. O icon data agora, eu tenho que passar ali, ó, um icon data. E aí o icon data que a gente vai precisar, ele quer um objeto já que é um ícone propriamente dito, né? Então, ó, a gente vem aqui no nosso icon data. E aí a gente pode, depois eu só faço ali o processo de deixar ela ali naquele formato, né? Então aqui, ó, nos nossos dados aqui, a gente vai passar um icon data. Como é que a gente passa um icon data? Passa um icons. Ó, existe aqui um outline e-mail. Deixa eu voltar aqui, ó. A gente vem aqui, ó, no icon, né? Ó, vamos utilizar aqui, ó, um icon data. Icon, a gente chama assim, ó, icons.email. Ó, tem um outline de icons.outline. Opa, como é que é o nome dele? Tem o icons.email direto, aparentemente, né? Icons.email. Porque tá errado aqui, ó. Cuidado que é uma icons.email. Icons.email. Tem o email outline aqui, por exemplo, que a gente pode utilizar, que é aquele e-mail que fica mais clarinho. O label, já passei o label ali, ó, que vai ser o campo e-mail. E aqui o controller que eu quero, ó, é o controller ali, ó. Eu quero pegar o controller justamente que a gente criou lá, o do e-mail, né? Então a gente vem bem aqui, ó. Pode pegar esse carinha bem aqui, ó. Que é o nosso, aqui, ó, o email controller, né? Então a gente pega aqui, ó, e passa o email controller aqui. Deixa eu só dar um enter aqui. Vamos quebrar essas linhazinhas aqui, ó. Vamos quebrar aqui.
E vamos quebrar aqui também no controller. Aí aqui vai ter aqui, ó, o nosso email controller, né? Vai ter aqui, ó, email controller. Deixa eu salvar aqui e ver o que já acontece. Vamos ver aqui o que acontece aqui, ó. E aqui, ó, já adicionou aqui, ó, para nós, ó, o nosso campozinho de e-mail. A gente está usando toda a largura, depois a gente só configura ali um padding para a gente adicionar aqui, tá? Mas nós já temos aqui, ó, depois do ícone, nós já temos aqui agora o nosso... a gente pode pegar também, vamos só adicionar um texto aqui, ó. Vamos adicionar um text aqui, ó, antes da logo. Vamos aqui, ó. Como é que a gente faz para fazer isso aqui, ó? Vamos aqui, ó. Só para a gente não... que a logo lá a gente estava quebrando, vamos só adicionar um text aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Adicionamos aqui um size box aqui, por exemplo, de 16, ó. Vamos pegar aqui um size box de novo, ó. Um size box com altura de 16. A gente começa a personalizar ele de 16. Aí aqui a gente coloca um const, porque a gente está definindo tudo manualmente. E aí aqui a gente pega e a gente cria agora um text. Então vamos aqui, ó. Vamos adicionar aqui um texto, ó. Const, um text, que a gente vai colocar apenas o nome do projeto, né, ó, text. Aqui no label a gente vai colocar o nome do aplicativo, né, Skill Hub, ó, Skill Hub. E aí aqui, ó, a gente pode colocar um estilo, que a gente aproveita e aprende como é que a gente estiliza o nosso componente. Aqui dentro, ó, a gente pode fazer assim, ó, style, existe essa propriedade aqui, ó, style, que ele recebe o quê? Recebe, ó, um text style, e aí esse text style permite a gente já adicionar aqui, ó, adicionar algumas propriedades, que são elas. A gente pode adicionar aqui, ó, por exemplo, a cor que a gente quer adicionar. Qual que é a cor, o color? A gente já utilizando aqui o colors.white, que é a cor que o nosso fundo já é escuro, e a gente pode colocar um font size aqui, ó, um size, font. Podemos dar aqui um font size de 32, por exemplo, o nome ficar um pouco maior, relativamente grande, né? E aí depois do font size a gente pode colocar aqui, ó, que é o font weight dele, ó, o font weight vai ser um font weight bold, né? Font weight.bold, que é o que eu quero aqui. Eu quero deixar negrito, né? Se eu salvar aqui agora, vamos ver o que acontece agora se eu salvar aqui, ó. Vamos salvar aqui, vamos ver o que acontece aqui, ó. Agora, ó, tem o nome do Skill Hub aqui agora. A gente pode deixar um pouquinho mais colado, ó, na logo, né, para ficar mais organizado. Em vez de colocar um 16, posso colocar, por exemplo, aqui apenas sei lá, um 8, fica bem coladinho. Ó, ficou mais coladinho. E aí, agora, da logo, nesse size box que vai ter o espaçamento aqui, ó, entre o nome do app e o e-mail, eu posso adicionar um espaçamento maior aqui, uma altura maior, colocar aqui, por exemplo, um 35, por exemplo, e aí, ó, deu uma descida a mais. Beleza, e agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar aqui, ó, o da senha, né? Mesma coisa, vamos só copiar isso aqui, ó, vai ser agora o componente da senha, que a gente vai adicionar aqui. E aí o componente de senha vai ter o label aqui, ó, de senha. A gente pode até utilizar aqui, ó, maiúsculo, vamos colocar maiúsculo o nome, né? Vou colocar o Ezinho maiúsculo. Aqui na senha vai ser senha maiúscula. E aqui agora, ó, nós vamos ter que dizer agora o outline aqui, ó, o outline da senha. A gente vai ter que trocar aqui, que vai ter um outline correspondente também para a senha, que é, por exemplo, nós temos o lock, né? Tem um íconezinho de lock, né? Então temos aqui, ó, icons.lock, que é aquela símbolozinho já, ó, lock, que ele já tem, ó, o símbolozinho já de cadeado, né? E aqui no lock também a gente tem o lock outline, que não é aquele preenchidinho, tá? Então, ó, vem aqui o lock, vamos ter aqui o outline, ó. Outline, deixa eu trocar também agora aqui, ó, não vai ser mais o e-mail, ó, esse aqui vai ser a senha, né? Esse aqui vai ser a senha. Ó, vai ser a senha controller, beleza? Vou botar um ponto e vírgula aqui só para quebrar. E aí, ó, se eu salvar aqui agora, ó, ficou muito colado. Como é que eu vou colocar esse espaçamento? Posso usar a mesma ideia aqui, ó. Pego aqui, ó, um size box desses aqui, por exemplo, ó. Vou pegar aqui um size box e colocar aqui, por exemplo, um tamanho aqui agora por exemplo, de 16, por exemplo. Vou deixar 20, né? Vamos ver o que acontece com 20, ó. E agora, ó, ficou uma distância razoável. Quando eu começar a digitar as informações aqui, ó, elas vão parar exatamente dentro dos nossos controllers aqui. Só que antes da gente fazer isso aqui, ó, a gente já pode começar, por exemplo, ó, com os nossos controllers, os dois controllers aqui de e-mail e tal, a gente já pode iniciar eles com valores vazios, né? Porque aí a gente começa já com eles vazio aqui. Então, a gente vem aqui, ó, no início ali, a gente pode pegar e, por exemplo, criar um métodozinho no start e setar ele como vazio. Não, acho que a gente nem precisa fazer isso agora porque a gente não está pegando nada lá ainda, né? Já vai abrir, já vai trazer os dados. Então, beleza. Ó, só que
Um outro porém também interessante aqui, ó, é que no momento, ó, nós temos, ó, tá vendo que ele tá indo até o final, ó. Nós temos que colocar também aqui, ó, uma margem, um padding left, para melhorar aqui a nossa visibilidade, a nossa visualização. Como é que a gente faz para colocar isso? A gente vem aqui, ó, a gente pode pegar aqui dentro do nosso dentro aqui do nosso single child, a gente colocar um padding ali, por exemplo, antes da coluna. Então, antes da coluna, a gente vem aqui, ó. Vamos aqui, ó. Antes da coluna, aqui nós temos aqui a coluna que permite a gente ter vários itens. Então aqui, ó, antes da coluna, a gente vem aqui, ó, e vamos aqui, ó, wrap with widget. Então, wrap with widget, só que nós já temos aqui, ó, já temos aqui, ó, o padding, quero botar um padding. E aí aqui no padding tem algumas opções que a gente pode utilizar, né? Que aqui, ó, ele tem aqui, ó, um padding const add inserts.all, que a gente colocar por exemplo, 8, ele vai aplicar 8 em todas as direções, ó. Já ficou um pouquinho mais afastado. Só que agora, em vez de fazer isso, eu posso vir aqui e adicionar um outro tipo aqui em vez do all, que é o symmetric. E aí aqui no nosso symmetric, a gente pode utilizar aqui, ó, add inserts.symmetric. E aqui no symmetric a gente diz que a gente quer, por exemplo, no horizontal, apenas no horizontal, por exemplo, eu quero colocar um tamanho de 32, né? Ó, horizontal de 32, por exemplo. E aí aqui, quando eu salvar, ele vai ganhar um espaçamento maior também. Ah, deixa eu só ver se faltou, acho que faltou ali uma vírgula, né? 32. O que faltou? Ah, faltou a vírgula no final aqui, ó. Vamos salvar isso aqui. Ó, ele já ganhou um espaçamento legal aqui. Dessa maneira a gente já tem aqui, ó, todo o espaçamento que a gente precisa maior. Quando tiver no formato ali do aplicativo, ele vai em um tablet, por exemplo, ele vai ocupar o espaço maior. Se ele tiver numa tela menorzinha, ele vai ter uma telinha menor. Posso até também utilizar aqui, ó, um 40, por exemplo, ó, fica um pouquinho maior. E aqui um 40, ele já vai pegar aqui automaticamente, vai ter ali uma distância um pouco melhor, tá? Beleza, dessa maneira nós já temos aqui, ó, a nossa parte de inserir as informações. A gente vai continuar e vamos adicionar agora os textinhos que nós temos, por exemplo, que permite a gente inserir um botão para ele dizer que esqueceu a senha, né? Então vamos colocar aqui, ó, uma mesma maneira, a gente vai colocar uma divisóriazinha aqui, ó, vamos aproveitar aqui, ó, direto, né, ó, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui uma divisória aqui, ó, que é um size box que a gente está utilizando. Vamos utilizar aqui um size box aqui, por exemplo, de 10. Bem aqui embaixo, ó, depois que termina esses aqui. Vamos colocar um size box de 10. E aqui nesse size box é para a gente dividir. A gente vai dividir, deixa eu dar um Ctrl L aqui, ó. A gente vai dividir quem aqui, ó. Vamos dividir aqui agora, ó. Deixa eu dar um Enter aqui, quero deixar separado por Enters aqui por enquanto, né? Ah, isso aqui eu não preciso nem dividir isso aqui não. No Ctrl L agora. Ó, vamos colocar 10 e vamos colocar aqui, ó, um text button, que é o text button de esquecer a senha. Então, vamos aqui, ó, text button, text button. E aqui no nosso text button, a gente vai dizer que a gente vai inserir aqui, ó, o componente e dizer que inseriu a senha. Deixa eu só pegar ele aqui, ó, que a gente já explica ele mais rápido, ó. Vamos aqui no text button, vamos colar aqui o text button, deixa eu substituir aqui. E aqui no text button a gente vai ter aqui, ó, um botãozinho de esquecer a senha. A gente não vai colocar o onPress dele aqui nessa função, depois a gente pode chamar uma ação depois. E aqui, ó, dentro aqui do nosso child, coloca um texto dizendo que esqueci a senha, já com uma corzinha de branco aqui, ó. Se eu fizer isso aqui e salvar, ó, eu já vou ter aqui agora, ó, um botãozinho aqui, ó, dizendo que ó, esqueceu a senha, e aí ele já é clicável, já fica clicável para a gente fazer o uso de recuperação de senha. E aí a gente já pode pegar também um outro size box para a gente colocar que é o nosso famoso login, né? Que é o que a gente vai utilizar aqui agora para fazer um login. Então no login a gente vai utilizar também, ó, um próprio linear para a gente utilizar o nosso textinho, né? No nosso componente, no nosso botão. Ó, eu vou só pegar ele aqui também, porque aí a gente vai jogar o código lá e a gente vai ter a telinha estruturada também. Ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó, o nosso botãozinho de login, e aí a gente já vai ter ali todo o elemento que a gente precisa, tá? Ó, porque o botão, eu estou criando um botão arredondado. Ó. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Ó. Vamos só colocar um size box aqui de 20. Ó, vamos botar aqui um size box de 20, porque agora que eu coloquei o botão, ó, deixa eu botar aqui, ó, o botãozinho, quero botar um espaçamento agora, né? Então vamos colocar uma distância aqui de 20. Então eu venho aqui, ó, embaixo do nosso botão aqui, o nosso text button. Vamos colocar aqui agora, ó, um size box, vamos utilizar aqui um const também. E aí aqui no const, ó, eu vou ter aqui, ó, um size box, também com uma altura agora de 20. Só para mim ter a distância dele ali. E aqui eu vou colar o nosso botão e a gente vai explicar aqui o nosso botão.
Como é que acontece? O que eu estou fazendo aqui agora no botão, né? Estou criando um botãozinho com um container, porque o container permite eu colocar arredondamentos, permite eu colocar cores. Estou utilizando aquela mesma ideia do gradiente que eu já expliquei anteriormente, ó, que a gente fez aqui no nosso componente inteiro aqui, ó, que a gente colocou as cores, tudo direitinho. Estou fazendo a mesma coisa no botão para deixar o botão estruturado também. Então aqui no botão, basicamente estou criando um container no nosso botão. Estou colocando aqui os tamanhos dele aqui para facilitar a visualização dele. Colocando o decoration da mesma maneira com um linear gradient. E aqui embaixo estou colocando uma borda apenas para colocar deixar ele arredondado. E aqui no filho estou colocando um botãozinho com as configurações de propriedade, de cores, de sombreamento, e aí quando eu clicar nele eu vou executar uma ação que vai ser o método de login aqui, ó. Nesse caso eu não vou deixar o método de login ainda, eu vou só fazer isso aqui, ó. Vamos salvar aqui, ver o que acontece. E aí, ó, aqui agora, ó, eu já tenho, ó, um botão entrar, ou seja, na hora que eu tiver aqui a tela, na minha tela, que eu já tenho o botãozinho de entrar, e aí o botão de entrar já vai permitir eu fazer login. Além disso, um outro ponto que a gente precisa apenas é aqui agora, ó, adicionar uma forma de dizer o seguinte: se ele ainda não fez login, ou melhor, se ele ainda não tem conta, ele vai poder fazer a conta dele. Então vamos colocar um outro size box aqui, ó. Vamos colocar aqui um const, um novo const aqui, ó, const, que vai ser um size box aqui de altura, colocar uma altura de 30, por exemplo, só colocar uma altura de 30 para deixar separadinho. E aqui dentro, ó, agora eu vou colocar uma linha, eu vou adicionar uma linha, eu vou puxar também a linha aqui, ó, deixa eu só pegar a linha aqui também, porque aí a gente já explica ele. Ó, a gente viu que quando a gente está utilizando, por exemplo, uma coluna, nós podemos colocar widgets, e a coluna ela vai ser no formato ali de coluna, né? Que é basicamente ali os itens de cima para baixo, né? E aí eu tenho a opção de colocar uma linha, que é uma row. A linha funciona semelhante ali ao Bootstrap, que você tem o formato de rows, por exemplo, do Bootstrap, que você cria linhas e nessas linhas você pode colocar vários componentes na mesma linha, né? Deixa eu colar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Nesse row, a gente só está dizendo aqui, ó, que a gente quer, ó, centralizar também o alignment dela. Eu estou colocando aqui no children, ó. Estou colocando um textinho aqui. O que é que vai dizer esse textinho? Esse textinho aqui, ó, é simplesmente para eu dizer o seguinte, ó. Não tem conta, ainda não tem conta. Se não tem conta, eu vou exibir aqui uma corzinha para ele apenas, né? E do lado dele, eu vou colocar o text button, semelhante ao que eu já coloquei aqui no text button, ó, de esquecer a senha, que é o que já está mostrando aqui, ó. Já está mostrando aqui, ó, quando eu não tenho nada, eu só não implementei o clique dele, a gente vai implementar o clique dele para recuperar a senha, toda essa estrutura, né? E aqui agora, ó, no nosso row, que a gente tem aqui, ó, nós temos um texto para dizer perguntar para ele se ele ainda não tem conta, e aí se ele não tem conta, eu criei um outro text button aqui, simplesmente para dizer o seguinte, ó, se você ainda não tem conta, clique aqui, né, para cadastrar, então cadastre-se. E aí o cadastre-se vai estar na mesma linha, e aí, ó, o botão aqui é o OnePress dele, eu não vou ter função ainda. Quando eu salvar aqui, ó, vamos salvar aqui e vamos aqui. E aí, ó, vamos só aguardar ele atualizar. Ah, estou ter esquecido de alguma vírgula aí. Deixa eu ver se tem faltado alguma vírgula aqui. Pode ser que eu tenha faltado alguma vírgula. Tem vírgula ali já. Deixa eu ver aqui se ele atualizou. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele não atualizou. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Deixa eu parar e subir de novo aqui, né? O hot load dele ele não pegou ali aparentemente. Deixa eu rodar ele aqui agora. Deixa eu ver se o single child está correto. Está aqui o single child. Então ele tem que ter barra de rolagem. Normal. Ó, tá mostrando direitinho na minha outra tela. Não sei se aqui ela vai mostrar. Ah, ele não está mostrando aqui por causa que a minha tela, o navegador... Ah, não mostrou aqui, ó, lá, ó. Agora eu tenho aqui, ó, onde digitar o meu e-mail, tem onde digitar minha senha, tem o botão de esquecer senha, tem o botão de entrar, e aqui, ó, não é cliente, não tem conta ainda? Se não tem conta, cadastre-se, e aí é o clique que a gente vai redirecionar para o cadastre-se, tá? Beleza. A nossa live, ela acabou sendo impactada um pouco ali para aqueles probleminha ali de emulador, né, que eu estava tentando rodar no emulador, então a gente perdeu um pouco de tempo aqui nele. Então, deixa eu só... o que vai acontecer, então, no criar conta, né? O criar conta é basicamente uma cópia disso daqui. Então, a gente já pode até deixar o criar conta... na verdade, a gente vai utilizar a próxima live para a gente fazer o criar conta, porque
na nossa estrutura da nossa live, né? A gente hoje, na live de hoje, é para a gente criar o login e o criar conta e deixar ali as requisições ali já encaminhadas, né? Só que a gente perdeu um tempinho ali nessa montagem e aí a gente pode estar deixando para a live de amanhã, é só uma cópia disso daqui. A gente vai ter o nosso criar conta e a gente implementar o serviçozinho ali de fazer a requisição, fazer o login. Após o login, nós vamos dar sequência na nossa sequência da live lá, que é apenas a gente fazer lá a listagem ali dos nossos serviços ali, que é o que? A gente poder cadastrar um serviço oferecido e permitir também a gente listar os serviços oferecidos. Então, a gente vai dar sequência na live, na nossa construção amanhã. De certa forma, por mais que a gente perdeu bastante tempo ali, a gente deixou a tela de login pronta. Eu vou trazer também amanhã já funcionando eu vou reconfigurar aqui a minha IDE para ele trazer o emulador, porque não é problema do projeto em si, ó, o projeto está rodando no nosso item aqui, ó, é só apenas uma configuração que não está deixando eu rodar ele no emuladorzinho aqui, ó, que eu rodei no emulador para mostrar a tela para vocês, né? E aí eu faço essa correção, na próxima live eu trago isso já corrigido pra gente, e a gente acelera, faz uma cópia disso aqui, cria conta, e aí já faz a requisição, cria o nosso service, cria a requisição lá utilizando o HTTP, lá da nossa biblioteca de requisição, e a gente deixa ali já estruturado bacaninha pra gente, tá galera?